Bem-vindo aqui. Hoje seguimos com os nossos vídeos sobre análise de papel, em especial para a Copel, que mostrou seus resultados do segundo trimestre de 2021, onde ela indicou um crescimento de 71,4% no seu lucro líquido. Mas antes de irmos adiante, eu peço para você que é novo no canal, considere a sua inscrição. Ao final do vídeo, deixe seu like, deixe seu dislike, faça seu comentário e aperte o sininho para receber novos vídeos tão logo eu os tenha postado no canal. Já de pronto, vamos à apresentação dos resultados do segundo trimestre de 2021, feito pela companhia, onde ela nos mostra o que veio apresentado no início do nosso vídeo, um crescimento de 71,4% na variação trimestral, no comparativo, segundo trimestre de 2021 em relação ao segundo trimestre de 2020, e um crescimento de 52% no comparativo semestral, primeiro semestre de 2020 com primeiro semestre de 2022. Observe que tanto para o EBITDA apontado na apresentação, quanto no lucro líquido, eles são os resultados ajustados. Por que são resultados ajustados? Porque eles excluem itens não recorrentes e incluem operações descontinuadas. Então, isso aqui tem um efeito sobre esses valores que são apresentados pela companhia. Em especial, os itens não recorrentes foram itens que provocaram descontos nos resultados do seu lucro líquido. Olhando sob o ponto de vista do release dos resultados da companhia, nós podemos verificar que, de fato, a companhia teve uma receita de 5 bilhões, receita operacional líquida, no segundo trimestre de 2021, sendo que no segundo trimestre de 2020 ela foi de 4 bilhões e meio. No entanto, essa variação ela nos aponta um crescimento de 18,5%. Quando nós olhamos para o lucro líquido da companhia foi aqui não ajustado em 1 bilhão, frente a 1 bilhão e 500 milhões do segundo trimestre de 2020. E aí então o resultado de menos 37%. Se nós fizermos o comparativo semestral do lucro líquido, nós podemos observar uma redução de 14,5%. Destaques da companhia, um deles está aqui a liquidação antecipada da conta de resultados a compensar, que gerou para a companhia, pelo governo do estado do Paraná, 1 bilhão e 400 milhões, os quais a companhia destinará para reforço do caixa, com o objetivo de investimentos sustentáveis nos negócios de energia. Além disso, a companhia ainda recebeu a oportunidade de compra, de exercer seu direito de compra da Compagás, mas ela já emitiu fato relevante informando não ter interesse na compra. Além disso, a companhia fez o pagamento de dividendos no valor de 1 bilhão aproximadamente, que são proventos relativos ao exercício de 2020 e 257 milhões, referentes à segunda parcela de proventos intermediários, totalizando então em proventos pagos ainda neste exercício de 1 bilhão e 200 milhões. Olhando para o demonstrativo de receitas, nós podemos observar, comparando trimestre a trimestre, um aumento de 81,1% no suprimento de energia elétrica, um aumento de 49,2% na distribuição de gás canalizado e um aumento de 431,5% nos resultados de ativos e passivos financeiros setoriais. Se nós analisarmos o que diz a companhia sobre essa questão, nós podemos verificar que o aumento de 81% na linha de suprimento de energia elétrica decorre em especial da comercialização de 507 gigawatts de energia produzida pela usina termoelétrica de Araucária, com volume bem maior nesse período em função da crise hidrológica. Se nós observarmos aqui o saldo positivo de 428 milhões de resultados de ativos e passivos financeiros setoriais, neste trimestre de 2021, frente aos 80 milhões do mesmo período anterior, isso se deu em função de maiores custos com energia elétrica comprada para a venda, em especial por conta do déficit hidrológico registrado no mês de junho. Já nos custos operacionais da companhia, destaque para aumento de 34% no comparativo trimestral, de energia comprada para revenda, em função da crise hidrológica. Também, se nós formos verificar aqui
com relação ao gás natural e insumos para operação da usina termoelétrica que nós vimos anteriormente, um aumento de 55,7%. E também os encargos de uso da rede elétrica para fazer essa transmissão de energia produzida. Importante aqui salientar que no trimestre o aumento dos custos e despesas operacionais foi de 36,2% e no semestral de 30,1%. Olhando para o EBITDA da companhia, nós podemos verificar que a companhia, ela na sua apresentação, aposta no seu EBITDA ajustado esse crescimento de 47,1% no comparativo trimestral e de 28% no comparativo semestral. No entanto, há que se verificar que se nós tomarmos o EBITDA das operações continuadas da companhia, ela teve uma redução, o EBITDA teve uma redução de 12,1% no comparativo trimestral e de 0,1% no comparativo semestral. Se nós considerarmos o EBITDA com operações descontinuadas, que no caso é a Telecom, que pertencia, que está sendo descontinuada, a Copel Telecom, uma redução de 11,1% e no comparativo semestral um acréscimo de 0,6%. Aí, indo para o EBITDA ajustado, com operações descontinuadas, e aqui tem os efeitos não recorrentes, que fazem essa variação chegar a 47, que nós vimos lá no EBITDA ajustado, que são justamente esses valores, a revisão tarifária e aqui ação judicial PIS/COFINS, para o ano de segundo trimestre de 2020. Se nós considerarmos o segundo trimestre de 2021, nós temos então esse impairment de ativos de geração, que na verdade é a colocação em funcionamento de usinas termoelétricas para poder fazer o suprimento em função da crise hidrológica, conforme no próprio relatório consta da companhia. Lembrando que a companhia, no seu lucro líquido ajustado, ela informou um crescimento, conforme está na origem desse vídeo, de 71% no comparativo trimestral e de 52% no comparativo semestral. No entanto, se nós formos verificar, o que ocorre é que, não colocando eventos não recorrentes, a companhia, de fato, registrou um lucro líquido de 957 milhões, montante que é 39,2% inferior aos 1,5 bilhão do mesmo período do ano passado. Se ela colocar em cima disso os resultados das operações descontinuadas, então ela tem um lucro líquido de 1 bilhão e 4 milhões no segundo trimestre de 2021, que é um montante 37% inferior a 1,5 bilhão do mesmo período do ano passado. Olhando para o acumulado do primeiro semestre, então aqui já dá uma melhorada, porque a companhia ela tem um aumento, aliás, uma redução de 14,5%, não é tão significativo quanto os 30%, passando a 1 bilhão e 700 milhões, frente a 2 bilhões no mesmo período do exercício passado. Sobre o endividamento, a companhia soma até o final de junho 9,6 bilhões, havendo uma queda de 3,4% frente ao final do ano passado, que era de 9,9 bilhões. No entanto, se nós verificarmos a relação da dívida líquida, aquela é a dívida bruta, porque a dívida líquida ela considera que se retire as disponibilidades, é o que tem em caixa. Então, pegando e outras disponibilidades, não só em caixa, mas também o que tem em aplicação, então nós tomamos agora a dívida líquida da companhia e dividimos pelo EBITDA. E ela tem confortáveis 1,6. A dívida líquida da companhia está em 7,8 bilhões, significa que ela tem um bom caixa, e 1,6 na relação dívida líquida por EBITDA é considerado um score bastante confortável. Indo para o item que eu considero mais importante depois do lucro líquido, que é o fluxo de caixa da companhia. Então, o caixa gerado pela companhia por suas atividades operacionais foi de 1,4 bilhões, quase 1,5. E aqui o que nos interessa é o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais. De 1 bilhão e 700 milhões, significa que a companhia ela consegue pagar pelas suas atividades para gerar os seus serviços. O caixa líquido gerado pela companhia pelas atividades de investimento
está em menos 797 bilhões. E aqui lembrando que esse caixa ele decorre de duas coisas. Os investimentos feitos pela companhia no mercado financeiro, que aqui no caso são aplicações financeiras, e também a compra de ativos. E aqui no caso, a maior parte foi aquisição de ativos de contrato, conforme nós disponibilizamos. Então, é natural que ele fique negativo quando a companhia ou aplica num CDB ou ela faz a compra de um ativo. E o caixa líquido gerado, que é um dos mais importantes para os acionistas, pelas atividades de financiamento, com menos 1,7 bilhão. E é daqui que a companhia paga, então, os seus proventos aos seus acionistas, que é a maior despesa que nós encontramos. Então, é uma companhia pagadora de dividendos. Para finalizar, então, o nosso fluxo de caixa, a gente verifica que o saldo final do caixa, o equivalente em caixa, em 1,4 bilhão, ou seja, a companhia ela gera caixa. E se ela gera caixa, então é um indicativo de ser uma boa companhia para investir. Depois da análise das demonstrações, podemos trazer os dados do balanço das demonstrações para a nossa análise em nossa planilha. Então observe que o PL da companhia é de 4,9. Isso significa que se você investir na companhia, em 4 anos, 5 anos, você tem o retorno do valor investido. O preço sobre o valor patrimonial por ação, e aqui me chamou muita atenção, está em 0,86, ou seja, se nós somarmos tudo que tem no seu balanço, nos seus ativos, o preço que o mercado atribui é inferior a tudo que a companhia possui, o indicativo de que essa companhia possa estar a um preço bem baixo. O payout médio da companhia, que é o percentual que ela paga sobre o lucro líquido, de 38,2%. Um payout baixo, mas acontece que a norma estabelece que seja a partir de 25%. Então ela está acima dos 25%. A companhia ela tem um crescimento no seu lucro líquido nos últimos 6 anos de 25,3%, ou seja, ela tem esse crescimento médio anual composto. E ela tem um crescimento médio anual composto da sua receita líquida, porque eu sempre estabeleço esses dois parâmetros para ver se a companhia ela vem crescendo ao longo do tempo em 9,2. Então o lucro líquido anda mais à frente do que ela cresce em receita. Isso aqui é algo que me chamou a atenção, porque muito provavelmente deva ser em função daqueles efeitos não recorrentes. Mas de qualquer forma, como a gente pode ver em relação às receitas reais da companhia, ela está num crescimento aí próximo de 10% ao ano, que é muito bom, bastante significativo. A dívida líquida da companhia, conforme nós vimos, em 7,8 bilhão, e a dívida líquida sobre o EBITDA em confortáveis 1,6. Lembrando que esse 1,6 significa que a companhia ela tem uma condição bastante forte para fazer o pagamento de suas dívidas. Em um ano e 6, com seu EBITDA, ela consegue pagar todas as suas dívidas. O lucro líquido projetado da companhia para o exercício em 3,2 bilhões, em função do que nós vimos até agora de resultado. O total de papéis da companhia no mercado hoje em 2,7 bilhões de ações. Então, o que nós fazemos aqui? Nós pegamos o lucro líquido projetado da companhia e multiplicamos pelo valor, pelo payout que a companhia paga. Então, desse lucro líquido, nós vamos tirar só 38,2%. Esse resultado, nós vamos dividir pelo total de papéis. Então, esse vai ser o valor distribuído a ser projetado, ou seja, em torno de 46 centavos por ação, porque ela tem 2,7 bilhões de ações no mercado. Se nós pegarmos a média dos dividendos pagos nos últimos 4 anos, a companhia pagou em média 24 centavos. Daqui nós podemos concluir o que segue. Primeiro, o preço teto da companhia, preço teto, para os que já acompanham o canal, é quando nós pegamos o valor, aqui no caso, a média dos últimos 4 anos, e dividimos por 6%. Então, o preço teto para a média de dividendos de 4 anos ficou em R$ 4,00. Já o preço teto para o valor projetado, considerando 46 centavos por ação, o preço teto ficou em 7,66%. Então, esses valores aqui é o máximo que nós aceitamos pagar pela ação
de forma que ela nos retorne, no mínimo, 6% ao ano em proventos, em dividendos ou então em juros sobre capital próprio. Hoje, a ação está cotada em R$ 6,73. Isso quer dizer o seguinte, que nessa relação você precisa fazer esse estudo para ver se vale a pena entrar no preço teto projetado, porque esse pode errar em função do lucro líquido, e a companhia até não pagar os 38,2% de payout, mas verificar se o preço, a média do preço dos últimos 4 anos não foi muito baixo, de forma que impossibilite você entrar na compra de ações da companhia. Esse é o valor a ser considerado. De toda sorte, a concluir aqui que eu, embora tenha ações da companhia, no momento não estou investindo nela por entender que existem opções melhores no mercado. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Deixe seu like, seu dislike, faça seu comentário. Se você é novo no canal, considere a sua inscrição, aperte o sininho para receber novos vídeos tão logo eu tenha postado no canal. Um grande abraço.